Saudações, pessoal. Eu sou o Dr. Alexandre, fisioterapeuta especialista em disfunções biomecânicas e posturais na coluna vertebral pelo Einstein. Sou professor da FAIARA e hoje eu vim trazendo para vocês um tema que praticamente para muitos é invisível, que são as deficiências. No Brasil, no último censo, nós observamos que existiam 24,5 milhões de deficientes. Então, é um número considerável de pessoas que precisam de adaptações, precisam de um atendimento especial, precisam de uma ergonomia para que eles possam fazer suas atividades, né? Uma ergonomia adaptável. E o Brasil não está, vamos dizer assim, preparado para lidar ainda com essas deficiências. Por quê? A gente observa que existem inúmeras barreiras arquitetônicas, inclusive, no seu bairro, no seu município, no seu estado. Nós observamos muito isso. E a cada dia que passa, as dificuldades aumentam. Em vista que não há um planejamento nessas cidades, não há uma gestão para esse tipo de problema. Então, a gente observa ainda dentro desse cenário que as pessoas passam a ser praticamente invisíveis. Aliado também a falta de compreensão de alguns brasileiros, de algumas pessoas, né, que insistem em, por exemplo, colocarem o carro em locais que são próprios para essas pessoas. Você vai lá, aí coloca o seu carro, ainda que tenha uma multa, né, num local, ou então em cima de calçadas que geralmente atrapalham a locomoção dessas pessoas. Ainda dentro desse contexto, a gente observa nesse último censo de 2000 que 48% dessa população é deficiente visual. Tem alguma deficiência visual, parcial, total. Então, é um ambiente frágil, é um ambiente dificultoso. Visto que essas pessoas elas precisam aumentar suas habilidades nos outros sentidos para poder ter uma locomoção, uma atividade de vida diária melhor, mais adaptada. E, afinal de contas, existe diferença entre deficiência, incapacidade e desvantagem? Sim, existe. A deficiência é uma alteração das funções da estrutura do corpo. Já a incapacidade, não. A incapacidade está classificada na classificação internacional de funcionalidade. Tá certo? A incapacidade é uma limitação das atividades. E existe a desvantagem, que é o impedimento que é resultante de uma deficiência ou incapacidade. Então a gente já começou a entender o que é deficiência, o que é incapacidade e o que é desvantagem. Existe essa diferença nesses grupos. Tá, doutor, e como é que eu vou chamar essa pessoa? Essa pessoa não é portador de deficiência, ela não é portador de necessidades especiais e nem é deficiente. Ela é uma pessoa com deficiência. Porque ela não porta nada. Ela é uma pessoa com deficiência. Essa é a nomenclatura atual. É assim que deve ser chamado.
tá bom? Então, assim, as deficiências, elas podem ser classificadas em leve, moderada, grave ou múltipla. Porque o deficiente ele pode ter uma deficiência auditiva e visual. Então ela já passa a ser múltipla. Então, por exemplo, são deficiências físicas, mentais, visuais, motora, auditiva. Tá certo? Esses são as classificações das deficiências: visual, motora, auditiva, mental e física. Tá? Então, existem deficiências múltiplas. Você pode ter uma deficiência física com uma deficiência mental, por exemplo. E aí isso gera mais dificuldade nas suas atividades de vida diária. Então, nós observamos que cada dia menos os gestores eles se preocupam nesse aspecto, em fazer um plano diretor. E esse plano diretor é obrigatório, não tem para onde correr. As nossas cidades, nossos bairros, eles não têm como fugirem disso. As nossas calçadas precisam estar adaptadas para esse tipo de deficiente. Por exemplo, olha que coisa chata, você vem com uma cadeira de roda, você é cadeirante, e aí você passa de uma calçada para outra, e essa calçada não tem rampa. Não tem rampa de acesso. Olha só, já começou uma barreira aí. Já tem uma barreira aí. Isso inclusive funciona em prédios públicos, em locais privados, porque não há um estudo prévio. Tem que haver um estudo prévio para isso. Então a gente precisa, para melhorar esse ambiente que existe no Brasil, a gente precisa fazer adaptações ergonômicas e tecnológicas, tá? Porque esses deficientes, hoje em dia, existe um aparato de condições que melhoram a vida. E esses softwares e hardwares, eles podem ser implantados para melhorar a vida desse nosso deficiente, tá? Nós podemos dar como exemplo, por exemplo, o Metro Braille e todas as outras, por exemplo, o mouse com adaptação, o Shift Puff, o leitor, o software de leitor de tela, o cão guia também é um instrumento que pode ser usado para esse tipo de deficiente, por exemplo, deficiente visual. Então, quer dizer, existe um aparato de condições tecnológicas que a gente pode utilizar para esse deficiente, tá certo? E o que a gente pode entender sobre isso? O que pode ser melhorado? A nossa sensibilidade, o treinamento de pessoas para lidar com essas deficiências é importante. A avaliação de adaptabilidade, isso deve ser feito. Isso é um processo contínuo, tá certo? Análise de acessibilidade. Você tem uma escola, você é um empresário ou você é um político, você tem que fazer um estudo prévio para melhorar essa condição desse indivíduo. Então, pessoal, as barreiras arquitetônicas hoje em dia, elas são, infelizmente, o que há de pior para o deficiente, porque impedem o dia a dia, o ir e vir dessa pessoa. Os transportes adaptados também funcionam precariamente,
E tem cidades até que nem possuem esses transportes. Então fica uma dica aqui, minha, como fisioterapeuta, como professor. Vamos olhar com carinho, com sensibilidade para esse deficiente, seja ele físico, mental, auditivo, visual, múltiplo. Vamos olhar com carinho, vamos nos colocar parcialmente, né, no lugar deles e ver quais as barreiras que eles enfrentam no dia a dia, para assim melhorar a nossa sociedade. Nós somos diferenciados na natureza, nós raciocinamos, então podemos melhorar a vida do nosso próximo, tá certo? Boa noite, saudações e muito obrigado.